Bora de vencedores e perdedores da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e vamos falar sobre tudo o que aconteceu nessa rodada e quem saiu ganhando e quem saiu perdendo. Então vamos começar com os vencedores, porque perdedor é mais gostoso falar, tem muita coisa para falar, tem coisa para eu ficar pistola. Então vamos primeiro começar com os vencedores. Primeiro vencedor para mim, vou falar 5 de cada, hein? 5 de cada. Base do São Paulo. Para mim, a base do São Paulo, de novo, é uma vencedora. O Zubeldia, ele relutava muito em colocar a base do São Paulo, e nas últimas semanas a base salvou, e nesse final de semana não foi diferente. Ryan Francisco fez o gol do empate lá no Castelão, e o São Paulo conseguiu vir com empate lá do Ceará para São Paulo no jogo contra o Ceará, graças a esse gol de Ryan Francisco. Então, a base do São Paulo é um dos vencedores dessa semana, dessa sexta rodada. O Botafogo é mais um vencedor, o Botafogo que não vinha bem. Renato Lage muito contestado, Renato, agora misturei os técnicos do Botafogo. Renato Paiva muito contestado, e o Botafogo conseguiu a sua 8ª vitória seguida em cima do Fluminense. 8ª vitória seguida, é simplesmente inacreditável uma sequência tão grande. Nem o Santos consegue perder 8 vezes seguida de um adversário, mas o Fluminense, olha, virou freguês de carteirinha do Botafogo. Então, o Botafogo teve uma grande vitória e agora se reencontrou. E depois eu falo do perdedor. Porque senão a gente vai, né, avançando. Rogério Ceni, mais um vencedor da rodada. Rogério Ceni teve uma grande semana. O Bahia, assim, conseguiu líder do grupo da morte na Libertadores, conseguiu um baita resultado no Allianz Parque, porque o Palmeiras vinha de 7 vitórias seguidas. Então, assim, para mim, o Rogério Ceni é um dos grandes vencedores dessa sexta rodada, porque o Bahia, que não estava tão bem até a rodada passada do Campeonato Brasileiro, começou a reagir e agora conseguiu uma grande vitória, além do que vem fazendo na Libertadores, que é o grupo de longe mais difícil. São 4 clubes muito fortes, né, em termos de tradição de Libertadores, e o Bahia é líder do grupo. Então, o Rogério Ceni é mais um vencedor dessa sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Seabra, do Red Bull Bragantino, também é um dos grandes vencedores dessa rodada. O Red Bull Bragantino, que ali ninguém estava falando nada, que o ano passado brigou para não cair, e agora tá na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Muita gente não falava, ele saiu escorraçado do Cruzeiro, saiu assim muito mal do Cruzeiro, sabe? E na minha opinião, foi uma grande besteira que fizeram no Cruzeiro ter substituído o Seabra pelo Diniz na época, uma grande besteira. Então, assim, o Seabra eu acho que é um bom técnico, eu acho que ele já fazia um bom trabalho no Cruzeiro, acho que não tiveram paciência com ele, e agora para mim, ele foi um dos grandes vencedores desse final de semana. O Red Bull Bragantino só está 1 ponto atrás do Flamengo, que é o líder do campeonato. Então, interessante, olho no Bragantino, ok? E para mim, e aí eu vou falar mais de 2 vencedores, ok? O Pedrinho não é vencedor. Quem é vencedor para mim é o Leonardo Jardim, do Cruzeiro. Conseguiu uma vitória importante. Ao que tudo indica, o Dudu não vai continuar no clube. Ontem o Gabigol nem entrou no jogo. Então, assim, o Cruzeiro aos poucos começa a recuperar no Campeonato Brasileiro. E ontem, para mim, nessa rodada, para mim, o Leonardo Jardim foi um dos vencedores, especialmente por não contar com esses medalhões e conseguir uma grande vitória contra o Vasco. E para mim, o grande vencedor da rodada, mas assim, indiscutivelmente, é o Pedro do Flamengo. O Pedro do Flamengo voltou há pouquíssimo tempo, depois de uma contusão, gravíssima que ele teve. Ficou 7 meses afastado e, cara, em 3 rodadas do Brasileiro, se eu não me engano, que ele jogou, e eu acho que nem jogou nenhum desses 3 jogos, os 90 minutos, ele simplesmente já é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, para mim, o Pedro
assim, é disparado o maior vencedor. Ontem meteu 2 gols, o Pedro joga uma barbaridade, então para mim o Pedro é o grande vencedor dessa sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar dos perdedores? Bora falar de perdedores. Então vamos começar pelo, assim, não é o maior, mas é o que mais me incomoda. Arbitragem. De novo, a arbitragem brasileira está sendo protagonista do Campeonato Brasileiro. Fortaleza Esporte, um lance que o jogador do Fortaleza chuta a bola. Assim, até o momento é um lance. Se você me perguntar, se você olhasse o vídeo, você daria gol? Eu daria o gol. Ah, você tem 100% de certeza que a bola entrou? Não, não tem. Não tenho 100% de certeza. Isso ninguém tem. Ninguém tem. Mas assim, olhando a olho nu, a bola entrou, na minha opinião, ok? Mas o grande ponto é, por que, que a gente não tem aquela tecnologia da bola? Por que, que a gente não tem a tecnologia da bola? Vocês sabiam que para implementar, isso é um levantamento do Trivela, tá? Não é meu. Vocês sabiam que para colocar, para implementar a tecnologia na bola, sairia mais barato no ano do que o aumento que o Edinaldo deu para os presidentes das federações? Então, assim, prioridades, prioridades. Para que eu melhorar a arbitragem? Para que eu melhorar o Campeonato Brasileiro? Ficar com lances inconclusivos? Se eu simplesmente posso dar aumento para os presidentes dos clubes que votarão em mim. É prioridade. Então, assim, a arbitragem, de novo, é um dos perdedores da rodada para mim. Então, é um dos maiores perdedores. Uh, Dudu e Gabigol, grandes perdedores da rodada, especialmente o Dudu. Especialmente o Dudu. Dudu já começa a ser ventilado em vários clubes, o Botafogo é um deles. Dudu que, putz, saiu ali brigando com a Leila. Agora também, ao que tudo indica, não tem um bom relacionamento com o Leonardo Jardim. E, ao que tudo indica, não vai ficar no Cruzeiro. Então, assim, 2 jogadores que chegaram extremamente badalados, com altíssimos salários, e que até o momento, hoje é dia 28/4, não conseguiram render com a camisa do Cruzeiro. Então, para mim, são 2 grandes perdedores da rodada. Pô, um não foi relacionado e o outro não entrou em campo. Então, cara, para jogadores que ganham o que eles ganham, desculpa, tem que estar sempre em campo. Então, para mim, o Dudu e Gabigol foram grandes perdedores dessa rodada também. O Pedrinho do Vasco, mais um perdedor, perdeu o jogo pro Cruzeiro e teve que demitir o Carille. E assim, não foi por falta de aviso, né, Pedrinho? Todo mundo, o vascaíno, o santista, todo mundo avisou o que esperar do Carille. E o Pedrinho, que tanto falava em continuidade, em coisas que quando ele era comentarista, agora ele não faz o que ele pregava como comentarista, ele não faz. Então é aquele ditado: faça o que eu falo, não faça o que eu faço. E é isso que a grande maioria dos dirigentes pregam. Discurso lindo e maravilhoso, especialmente quando não estão na frente do clube. Mas quando estão com a caneta, hum, a situação é bem diferente. Então, assim, eu não acho a gestão do Pedrinho muito boa, viu? Não acho, não acho mesmo. Não acho a gestão do Pedrinho boa, não. Mas não sou vascaíno, acho que tem vascaínos que podem falar isso com muito mais propriedade do que eu. Renato Gaúcho, mais um perdedor da rodada. O Fluminense perde do Botafogo, o Fluminense que poupou absolutamente todos os jogadores essa semana, todos os jogadores, nenhum jogador titular viajou para enfrentar um time na Sul-Americana. O próprio Renato não foi, teve a semana inteira para treinar e perdeu pela 8ª vez do Botafogo seguida. Então, assim, para um time que poupou a semana inteira, sendo que o Botafogo também jogou no exterior, foi com os titulares, teve um desgaste de viagem, o Fluminense tinha que dificultar mais o jogo e isso não acabou não acontecendo. Então, para mim, o Renato Gaúcho é um dos perdedores, sim, dessa sexta rodada do Campeonato Brasileiro, mesmo porque o Fluminense nessas 2 últimas rodadas perdeu 5 pontos, né? Perdeu ali no final perdeu 2 pontos contra o Vitória, jogando em casa,
Então, assim, foram 5 pontos jogando no Rio de Janeiro. E um deles jogando em casa contra o Vitória e o outro jogando contra um rival, você descansado e o rival cansado. Então acho que o Renato Gaúcho, para mim, é um dos perdedores dessa sexta rodada do Campeonato Brasileiro. E o maior perdedor da rodada não poderia deixar de ser o Santos Futebol Clube. O Santos é o grande perdedor da rodada. O Santos ocupa a 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. É um time que você olha o jogo ontem, quem assistiu Santos e Red Bull, e falar que em algum momento você achou que o Santos ia ganhar, não é verdade. Não é verdade. O Red Bull dominou o jogo, o Red Bull teve as melhores chances. O Brasão fez 3 ou 4 defesas muito boas e que poderia ter evitado um placar ainda mais elástico. Tomou 2 gols de lei do ex. Então, assim, um clube que voltou da Série B, um clube que fez muitas contratações nessa janela, mas que ao mesmo tempo muitas dessas contratações acabaram não vingando. Não vingando. Então é um time muito abaixo, é um time que, assim, eu falo que no futebol brasileiro você tem uma cartilha do rebaixamento, você tem a cartilha do rebaixamento. E o Santos, ele cumpre, assim, tá cumprindo de novo, assim como cumpriu em 2023, ele tá cumprindo lá. Hoje, eu não sei se vocês acompanharam, teve invasão de torcedor no CT. Teve invasão de torcedor no CT. Então, assim, o Santos Futebol Clube, ele caminha a passos largos para voltar para a Série B. Ou o Santos contrata um treinador que consiga mudar ali internamente tudo, e eu acho difícil pela estrutura que o Santos tem, acho difícil. Ou o Santos tem grandes, mas grandes chances de voltar para a Série B em 2025. E eu tô falando isso em abril. Muita coisa tem para acontecer. E pior, voltar para a Série B com o Neymar no plantel. Isso é o pior. Porque o Santos tem um elenco fraquíssimo, tem um elenco que assim, cara, não dá. Ontem, para vocês terem uma ideia, jogaram 7 jogadores que estavam na Série B. 7. Olha, aí você fala assim, pô, mas o Santos voou na Série B. Não, o Santos não voou na Série B. O Santos fez uma Série B, assim, horrorosa em termos de desempenho. Não tô falando de resultados, ok? E quem acompanhou o jogo do Santos sabe do que eu tô falando. Desempenhos horríveis e sofríveis. Horríveis e sofríveis. Então, assim, para mim, o Santos é o grande perdedor da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Então, semana que vem, mais conteúdos de vencedores e perdedores. Deixa aqui o like, se inscreve no canal e bora. Me fala aqui se faltou algum vencedor ou perdedor, na sua opinião, dessa semana, dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu, obrigado, estamos crescendo.